A impressão que eu tinha a cada conversa é que vocês estavam sempre lendo o meu processo antes de conversar comigo. Tentamos A outras, não. gente é muito por indicação, então a gente confia muito no que já foi realizado. E a Mariana, a prima da Juliana, falou muito bem do processo, do acolhimento, de como foi tratado o processo. Então, assim, A questão da educação, da disciplina, das leis. Então, assim, são esses fatores que, depois que fomos pais, né, de fato a gente achou que seria algo decisivo e que somaria muito para os nossos filhos e para a gente. Então, houve sempre um desejo de nós irmos. Inicialmente era Toronto, Canadá, e depois a gente amadureceu essa ideia por conta da temperatura para os Estados Unidos. E o que nos motivou? De fato, a gente conhece o país, a cultura, a questão da educação, da disciplina, das leis. Então, assim, são esses fatores que, depois que fomos pais, né, de fato a gente achou que seria algo decisivo e que somaria muito para os nossos filhos e para a gente morar nos Estados Unidos. o fator determinante foram a chegada das crianças. Então, assim, a oportunidade que talvez aqui não conseguiríamos dar a oportunidade a eles que lá eles terão. Então, assim, além da segurança, além das possibilidades, mesmo para a gente, enquanto qualidade de vida, aos acessos, onde aqui a gente tem uma vida razoável, mas lá a gente tem oportunidades de proporcionar muito mais à família. Eu conheci a Leão Group através da minha prima Mariana e do marido William, que estão com processo com vocês também. Antes de fecharem com a gente, vocês tinham conversado com algum outro escritório? Não. Não, a gente foi a entrevista, né, online, e a gente sentiu muita segurança e nem cotamos A outras, não. gente é muito por indicação, então a gente confia muito no que já foi realizado. E a Mariana, a prima da Juliana, falou muito bem do processo, do acolhimento, de como foi tratado o processo. Então, assim, nós tivemos a experiência do acolhimento na entrevista, no primeiro contato, e nós falamos, ó, vamos seguir por aqui. Então, a princípio sim, depois que a gente conversou com a primeira advogada e que ela esclareceu tudo, a gente se sentiu muito confiante. Então, isso aí foi decisivo e a gente não teve dúvida, tanto que a gente não procurou outro lugar. Total. Olha, sempre se reportaram mais a mim, eu não tive qualquer problema. Eu gostei muito e assim, eu acho que isso é decisivo. Foi o que eu disse para ele, a presença, né, lá hoje na entrevista também, do Cadu, da Camila, eu esqueci seu nome. Foi muito bom, porque dá pra gente de fato assim, olha, a gente está aqui e a gente vai até o final e vai dar tudo certo. A Raíssa também, Gabriel. Então assim, foram pessoas que ajudaram muito. Sempre que podiam assim, jogavam aquelas gotinhas, né, para acalmar a gente e seguir. Desde o início, desde a minha primeira conversa, o primeiro contato com a advogada, foi assim, sensacional. Depois, na época, o Wagner, que tratou a gente com o financeiro, sensacional também. Então, assim, foi tudo, graças a Deus, foi tudo muito bom. A gente não tem o que se queixar. Total. Conheceu o processo, né? Total. Então, acompanhou do início ao fim. Então, assim, isso é importante. Olha, na realidade, o que mais assim me surpreendeu foi a questão do acolhimento mesmo. Vocês tratavam a gente com propriedade do que vocês estavam falando, parecendo que vocês
a impressão que eu tinha a cada conversa é que vocês estavam sempre lendo o meu processo antes de conversar comigo. Então, eu tive essa sensação, sabe? A questão de familiarizar com os documentos. Então, assim, isso foi muito bom, esse acolhimento foi muito bom. Porque pra gente é tudo muito desconhecido, né? E a gente não tem ainda um inglês fluente, então dificultava ainda mais. Com o processo, não. Com a Com a demora. mudança. Assim, a demora, os prazos, né? Porque toda mudança, ela estava condicionada aos prazos, ao andamento do processo. Então, assim, quando eu falo que no processo, não exatamente pela segurança que vocês nos passaram, mas assim, a insegurança, a ansiedade do processo de mudança, sim. É o que eu dizia sempre para ele, ainda que eles não tivessem uma resposta que eu precisava, que eu queria, eles sempre cercavam a gente de forma, olha, isso é normal, de fato talento, então é assim, o status do processo em si. Então eles sempre traziam alguma informação que acalentava de fato naquele momento, porque a ansiedade é muito grande, né? O processo é muito extenso. A gente está bem feliz, muito feliz. Hoje o dia foi assim, nós amanhecemos, eu principalmente, muito ansiosa. E aí, assim, chegamos lá, foi tudo muito rápido, né, amor? Sim. Perto dos relatos. Ah, não, vai tocar, não me preocupa não, tá tudo bem. E diante de relatos que eu já tinha ouvido e tudo, eu achei que fosse algo muito mais demorado, mas assim, foi tudo muito tranquilo. O fato de já ter a instrução, de ter recebido a instrução da ordem dos documentos, favoreceu demais. E assim, foi tudo bem com o oficial também, foi tranquilo. A entrevista em si não durou 5 minutos. Na minha opinião, o processo. Porque é o que eu tentava deixar ela mais tranquila, que não foi um processo criado. Foi um processo inventado. Real. Então, as informações que estavam ali, é óbvio, né, com o apoio de vocês, foram colhidas as informações, a parte documental, de uma maneira muito coerente. Então, não tinha como. Tanto que nosso processo foi realizado sem nenhum questionamento. Então, foi aprovado de primeira. Então, assim, eu estava muito tranquilo e tentava passar essa tranquilidade para ela. Ela já mais ansiosa. Mas, assim, eu acho que em relação a essa montagem do processo ter sido tão bem feita, facilitou até o oficial. Facilitou até para o oficial. Né? Porque ele pegou o processo, estava pronto, estava limpo, então não tinha muito o que ser questionado. Sim, o Intergarden. A gente já tem um laço com um familiar no Intergarden. Então nós tivemos na nossa última ida em Intergarden e nos apaixonamos pela cidade. Então assim, a gente vai juntar essa parte de já ter uma pessoa conhecida lá, então facilita a adaptação, com uma cidade, com um lugar que nós gostamos, né? E eu acho que lá a cidade é muito fofa, é linda a cidade. É o interiorzinho. Está sendo um desafio a questão da adaptação, ou pelo menos para a gente internalizar essa adaptação deles. Mas eu acho que para eles vai ser muito mais fácil do que para a gente. Né? A gente está mais preocupado com eles do que propriamente com a gente, né? Porque se a gente vê que eles estão bem e tudo, e pra gente está tudo certo. Então, a gente está utilizando de fato de tudo que é bom, né? De tudo que é bom e alimentando eles com essa expectativa de coisas boas, de que nós estaremos próximos da Disney, do Relâmpago McQueen, do Castelo da Princesa, da Cinderela, que vai ser ótimo. E que lá tem muitos crocodilos, que o meu pequenininho ama crocodilo, né, amor?
Então, assim, a gente está sempre colocando assim de forma que vai ser muito legal. E aí tá tudo bem. Eles estão aceitando numa boa. A gente está muito feliz, muito ansioso. Em contrapartida, existem alguns medos, né, amor? E a questão culturalmente, esses desafios que serão enfrentados, a questão mesmo da adaptação, mudança de hábitos, enfim. Então, assim, mas a gente... Toda mudança causa um desconforto. Então, assim, esse desconforto ele é esperado. Agora a gente precisa de estar lá para poder vivenciar esse desconforto e saber como manejá-lo, né? Mas, assim, a expectativa é boa, principalmente em função deles. E quando a gente pensa na nossa realização profissional, tem várias oportunidades, várias possibilidades. Sim. Né? Tanto na área de logística quanto na área de comercial, enfim, onde eu acredito que onde formos atuar, seremos vitoriosos. Não, Sem a certeza dúvida. de não ficar aqui é algo que a gente tomou essa decisão há muito tempo. Então, essa certeza no nosso coração está resolvida, né, amor? E a gente não queria ir a qualquer preço. Exatamente. E do jeito certo. Exatamente. Quando decidimos, a condição de fato era entrar pela porta da frente. Façam da maneira certa. Procurem um profissional, procurem um time que possa apoiá-los. Antes até de tomar essa decisão, né, amor? Exato. A conversa, porque essa decisão não foi tomada na primeira conversa. Então, assim, esse foi um pontapé inicial, né? Então, assim, já existiu o desejo e foi consolidado a partir da conversa com a Leão. Então, assim, a Leão ajudou não só no processo, mas na tomada de decisão. E nos deixou muito confortáveis no sentido de estarmos tomando a decisão correta. Confiança. Apoio.